Você sabia que a França foi considerada esse ano pela Universidade da Pensilvânia como o 10º país com maior qualidade de vida para se morar? Pois é, e eu vou te contar um pouquinho por que isso aconteceu. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar um pouquinho, na verdade, sobre umas estatísticas, mas mais do que estatísticas, algumas coisas que a gente vê na prática quando a gente mora na França, sabe? Primeiro, a Universidade da Pensilvânia todo ano faz esse ranking e ela leva em consideração para essa avaliação vários itens. Então, claro, quando a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde, segurança, educação, várias questões. Bom, mas eu tô pegando hoje um aspecto muito específico desse bolo, que é a alimentação. Por quê? Porque o francês, ele tem umas iniciativas muito interessantes. Por exemplo, o governo da França tem um site chamado Manger, acho que é isso. Eu não tenho certeza, mas eu vou colocar aqui embaixo o nome certinho e vou deixar na descrição do vídeo, que é um site do governo onde não só todo ano ele solta uma recomendação de como melhorar a sua saúde, como também ele dá dicas de receitas. Então, por exemplo, esse ano eles colocaram lá algumas recomendações bem interessantes. Nada muito, nossa, fantástico, incrível, muita coisa muito óbvia, mas é interessante, pelo menos para mim, ver o governo federal fazendo uma iniciativa para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. Então, eu tô aqui na cozinha, não é à toa, né? E quero mostrar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem acesso, assim, né? E algumas coisas até que o governo sugeriu. E ele comenta também sobre preços, etc e tal. Mas eu quero mostrar um pouquinho algumas coisas e fazer alguns comentários, lembrando sempre que essas pesquisas correm o risco, né? Essas indicações, elas correm o risco de terem também interesses políticos por trás, tá? Não vamos ser tão inocentes assim. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, não dá para imaginar a França não incentivando o produtor local. Isso é uma prática do governo francês desde sempre, é uma coisa que funciona super bem. Desde sempre eles têm essa coisa muito não é nem protecionista, mas é muito de honrar mesmo o produtor de casa. E vai ser muito estranho você imaginar o governo atacando diretamente algum tipo de produto que seja produto francês, assim, na raiz, né? Mesmo assim, tem lá suas recomendações no site e vamos lá, pera um pouquinho que eu vou inverter a câmera, vou mostrar pra você, peraí. O que eu queria mostrar, né? Então, assim, eu tô aqui na minha mesa e eu quero mostrar um pouquinho porque tem algumas coisas aqui que, na verdade, nem são tão francesas assim, mas tem algumas que são. Então, por exemplo, no site da recomendação lá, algumas coisas eles colocam. A primeira delas é o seguinte: mais artigos bio, né? Então, quando eu tô falando de bio aqui, na verdade, nem é a marca, né? Mas é a questão, ó lá, biológico, agricultura biológica. Tem um motivo, né, para ele ser considerado bio. Bio normalmente é aquele que é mais raiz, assim, né? Que não tem agrotóxico, etc e tal. Mas tem uma classificação certinha. O fato é que o governo tem sugerido incluir mais alimentos bio. Um detalhe sobre o alimento bio, né, é que ele está sugerindo incluir mais frutas. Aqui a gente tem em casa, então, por exemplo, banana, laranja. Tem até uma batata doce aqui que a gente nem fez ainda, vai fazer. Tem limão, enfim. Então, ele está sugerindo aí aumentar o consumo de frutas. Nenhuma novidade, mas de novo falando do bio, ele principalmente considera mais bio. Uma curiosidade para quem não mora na Europa, né, e nunca veio, normalmente o açúcar é esse aqui, que é vendido aqui na Europa, pelo menos na França, na Itália, nos lugares por onde eu passei, em Dublin e tal. Esse é o açúcar normal. Ele parece o açúcar demerara do Brasil, ele não é. Aliás, esse é um dos açúcares, né? Ou então o açúcar branco comum que a gente não tem aqui em casa, que não é de cana. Então, esse aqui ele fala que é açúcar de cana. Por quê? Porque o açúcar aqui normalmente ele vem da beterraba, aquele açúcar branco.
Então, ele tem um gosto diferente, ele adoça diferente. Então, na verdade, você vai perceber uma diferença na sua receita, né? A gente aqui em casa acaba usando esse porque ele não é refinado, ele é mais saudável e também porque ele, de alguma forma, se aproxima um pouco mais do gosto que a gente tinha lá quando a gente comia no Brasil. Isso aqui, que é o boulette au boeuf, boulette, perdão, au boeuf, eu acho que nesse F não tem no final, tudo bem, deixa isso pra lá. Isso aqui é um produto francês, olha lá, viande, bovine française. O que é interessante aqui desse produto, na verdade, apesar dele ser não alimento, mas ele ser um processado, né? Ele já tá na classificação de processado. Ele fala muito aqui, cadê? Tá aqui, vamos lá. Ele fala das características, né? Então ele ajuda, fala da conservação, da informação geral e tudo, da declaração nutricional, ele fala até das gorduras, enfim. Mas o que é legal aqui, né? E ele fala dos ingredientes também. Uma coisa interessante é que o governo sugeriu de diminuir o consumo de carne vermelha esse ano. Eu não sei se tem a ver com discussões políticas até com o próprio Brasil, por conta de exportação de carne ou não, mas o fato é que esse ano a recomendação tá lá. Uma coisa que eu achei curiosa é que eles sugerem de diminuir o consumo de leite, na verdade eles falam de consumir o leite, né? Mas de consumir leite e derivados em quantidade limitada. Isso aqui, de novo, também é francês, leite francês, tá vendo? Mas já me corrigiram, eu achei que isso era tradicional francês, não é. Ele é suíço, é um prato suíço. Pronto, ele é um prato suíço e a verdade é que ele é bem diferente, assim, né? Porque ele é um queijo específico para derreter e depois colocar em cima de batata, de outras coisas. Aliás, até a foto mesmo mostra ali. Não se falou nada sobre processados nessa recomendação. Processado é não só o queijo, né? Mas é também presunto, salame, essas coisas. Também não falou nada sobre pão, né? Mas até porque o pão ele é considerado assim meio sagrado, né, na França. Pão e queijo, além do vinho, né? São bem importantes aqui. Então, sei lá, né? Mas na parte de recomendações do que evitar, ele fala de diminuir o consumo de álcool, diminuir as horas sentado. Eu acho que também tem esse lance da questão aí de agora no inverno as pessoas ficarem mais sentadas mesmo, né? Deixa eu só fazer um último comentário antes de virar a câmera para mim de novo. Esse aqui é uma geleia, né? De framboesa bio, mas ela já é um processado. E ela, apesar de ter aqui açúcar de cana, ela não é considerada fruta. Porção de fruta como era uns anos atrás. Peraí. Então, voltando. E aí é interessante porque, na verdade, o governo, ele incentiva mesmo, né? Que as pessoas aumentem a quantidade de frutas, que aumente realmente a quantidade de legumes consumidas. E quando eles estão falando disso agora, eles não estão mais falando de processados, eles estão falando realmente de alimentos, né? Por isso até que eu acho que o governo colocou lá várias sugestões de receitas. E eu achei isso bem bacana, porque isso incentiva realmente as pessoas a, né, cada vez mais usarem realmente alimentos naturais, menos processados e tudo. Uma outra coisa que eu achei interessante foi que, apesar de tudo, né, eles falam sobre fazer exercício, etc e tal. E é legal ver como, de fato, as ruas são preparadas para isso, né? Ele fala, por exemplo, para andar mais de bicicleta, fazer mais exercício, mas principalmente andar mais de bicicleta. E as ruas são muito preparadas mesmo para as pessoas se movimentarem de bicicleta. Então isso também é bem bacana, porque é o tipo da coisa que você vê que não é só discurso, né? Na verdade, é o discurso e a ação. Bom, eu não posso falar nada, eu tenho sido cada vez mais surpreendida aqui pela França. Não sei se no Brasil tem esse tipo de iniciativa, eu nunca vi. Mas sei que aqui na França tem. O importante é você ver os governos se movimentando
para, de alguma forma, contribuir com o aumento da qualidade de vida. Não é à toa que o francês médio vive com qualidade, pelo menos 80 anos, o italiano não está atrás. Eu não sei qual é a qualidade de vida medida por essa universidade, né? No caso da Itália, não sei onde a Itália está nesse ranking. Também não sei como é que é a Irlanda, acho que a Irlanda até é um pouco diferente. Mas o fato é muito legal ver que isso não é uma coisa do governo de hoje, né? Então não é governo A ou governo B. É uma coisa de sociedade. Então é muito bacana ver a sociedade se movimentando nesse sentido e fazendo acontecer. By the way, essa é a última coisa que eu prometo que eu vou falar sobre o assunto. Nas escolas públicas mesmo, as crianças fazem uma alimentação e a maioria das coisas que é servida é bio e é sempre com nutricionista e realmente é um negócio de bastante qualidade. Na maioria das vezes, né? Não dá pra ter tudo também. Mas a gente sabe porque do lado de fora da escola fica o cardápio da semana. Então você sabe exatamente o que aquela criança tá comendo naquele dia, né? Então é legal também porque já na semana anterior eles, quando começa a segunda-feira, na verdade, eles colocam lá o calendário, o cardápio, né, da semana para a criança. Então, se você quer fazer alguma coisa na sua casa, você já tem uma ideia do que ela vai comer durante a semana, também te ajuda a planejar. Bom, é isso. Só queria fazer esse comentário e dizer que dá para ser mais saudável, sim. Se você não tem ideia de como usar determinados ingredientes, esse site que eu vou deixar, ele te ajuda. Confesso que eu fiquei com vontade de tentar algumas coisas. Porque é legal também porque ele fala de produtos que são vendidos aqui, né? Às vezes a gente tem receitas na cabeça, mas de coisas que eram do Brasil e nem sempre as coisas estão à venda aqui. Então é isso. Bom, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Bon appétit! Tchau!